Olá a todos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Olha, muita luz para a sua vida, para a sua família. Começa mais um programa Saindo da Depressão. E olha, no programa de hoje, nós vamos provar para você que depressão tem cura, que é o que temos feito nos nossos programas. Provar para as pessoas que tem cura. E olha, não só a depressão, qualquer problema que o senhor, que a senhora esteja a enfrentar, tem jeito sim para a sua vida. Então, fique conosco no programa de hoje, porque eu tenho certeza que nós vamos te ajudar e muito. Inclusive, eu já quero deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual, para caso você queira desabafar, você que está a sofrer, e olha, de repente você está a pensar em tirar a sua própria vida. Não faça isso. Pelo amor de Deus, você tem uma vida linda pela frente. Pega o telefone, telemóvel, liga agora, 21 836 8008. Os nossos atendentes já estão de plantão ali para receber a sua ligação. Liga agora, 21 836 8008. Eu queria que você acompanhasse comigo agora, com muita atenção, essa matéria que fala sobre sintomas físicos da depressão. Acompanhe com atenção, daqui a pouco eu volto. Tendo em conta a definição numa linguagem médica, quando existe uma depressão no cérebro do doente, ocorrem desequilíbrios químicos nos neurotransmissores, ou seja, as substâncias responsáveis por transportar as informações para a rede de neurónios do cérebro, gerando assim as sensações de prazer, boa disposição, serenidade e bem-estar. Todo este desequilíbrio químico traz um desencadear de respostas em diversas funções do organismo, consequências que definem a depressão, tais como a tristeza, a apatia, o pessimismo e o refúgio. No entanto, para além destes sintomas psicológicos tão conhecidos, existem também os sintomas que interferem diretamente na saúde física do doente. Existem pelo menos 8 sintomas físicos de quem sofre com depressão. Os problemas digestivos são bastante frequentes, nomeadamente o surgimento do síndrome do intestino irritável, caracterizado por fortes dores abdominais. Outro dos sintomas são as dores de cabeça. Uma pessoa em depressão faz uma somatização, ou seja, acumula demasiados sintomas emocionais, que leva às frequentes cefaleias, as chamadas na gíria dores de cabeça. Para além disso, os distúrbios no sono são bastante comuns e, neste caso, existem duas situações. Ou o doente dorme em demasia ou simplesmente não consegue dormir uma noite seguida. E com tanta instabilidade surgem também bastantes tensões musculares, sobretudo nos ombros e na nuca, ou até episódios de dor generalizada em todo o corpo. Outro dos sintomas é a mudança no apetite e no peso. A depressão está de facto ligada a transtornos alimentares e, naturalmente, aliado a isso, vem também a baixa imunidade. O organismo de uma pessoa em depressão deixa de estar nutrida como antes e um corpo fraco fica naturalmente mais vulnerável a doenças e a infecções. A depressão, uma doença que destrói de dentro para fora. Como você pode acompanhar essa matéria, você vê que a depressão causa sintomas na carne, no corpo. A pessoa sente fisicamente. Isso é muito triste. De repente a senhora está a passar por isso. Você precisa de ajuda o mais rápido possível. Eu quero que você acompanhe agora o depoimento da senhora Ana, ela que sofreu com depressão, ela que a vida dela foi marcada de muitos problemas, mas ela encontrou a solução para os problemas buscando ajuda em Deus. É como nós estamos a fazer aqui agora. Esse programa que você está a acompanhar, amigo, não é por acaso, não. Entenda isso, não é por acaso. Você não está a acompanhar por acaso. É o próprio Deus a mostrar para você, através de nós e dos testemunhos, que Ele pode mudar a sua vida. Então acompanhe o relato da senhora Ana, veja o que Deus fez na vida dela. E Ele também pode fazer na sua vida.
A minha vida, antes de conhecer a Igreja Universal, era uma vida muito triste. Porque eu, em pequena, fui abusada, depois vivia revoltada, sempre muito revoltada. Depois, pronto, também em casa o meu pai era bastante severo e, pronto, eu nunca fui feliz. Não podia contar o que se tinha passado comigo, que tinha medo que o meu pai fizesse alguma asneira. E vivi assim muitos anos. Eu achava que a culpa era minha, que depois casei e não contava nada, tinha vergonha de contar e vivia com aquele peso de que, quando eu não tive culpa nenhuma, não é? Achei que casar que era o melhor, porque como o meu pai não me dava liberdade para eu fazer o que eu queria, e eu achava que ia casar e que ia ser feliz. Só que piorou a situação. Em vez de ser mais feliz, fui mais infeliz ainda. O pai dos meus filhos batia-me muito. Uma vez estávamos na cozinha e ele pegou na pistola e apontou-me mesmo à cabeça. Só que eu, naquela altura, também enfrentava tudo e cheguei-me para ele e disse: dispara, que para mim era, naquela altura, achava que se ele me matasse que era bom para mim. E eu não tive medo nenhum e consegui tirar a pistola e entreguei à guarda. Depois nasceram os filhos, eu ia aos bruxos, não adiantava nada comigo. Uma vez o meu filho mais velho, estávamos no corredor e é assim, ele já via as coisas porque nós ao primeiro só tínhamos um quarto e o meu filho mais velho dormia no berço ao pé de nós. E ele já via quando o pai batia, depois chegou um ponto que eu também era para o que desse mais, não é? Depois um dia mudámos para uma casa que fizemos e no corredor o pai dos meus filhos bateu-me, que o meu filho ainda era pequeno, eu tinha uns vasos lá no corredor e ele pegou no vaso que queria bater no pai. Só que eu disse, tirei o vaso e não deixei ele, disse que entre mim e o pai, ele, para não se meter, como ainda era pequeno, mas nisto o pai fugiu, porque sabia que eu também, se pudesse, dava-lhe com o que calhasse, que eu, uma altura, cheguei a comprar uma navalha para me defender dele, que eu já não podia suportar aquela situação. O ambiente dentro de casa era horrível. E aí, então, um dia ele marcou-me, deu-me um murro na vista e eu aí ganhei coragem e que eu também, os meus filhos não tiveram culpa de vir ao mundo, eu não queria que os meus filhos continuassem naquele, já eram 2 filhos e eu não queria que eles vivessem naquele ambiente, que nós íamos chegar a um ponto, ou ele matava a mim ou eu matava a ele, já não havia solução. O meu filho mais velho, com aquelas coisas que viu, não é, desde pequenino, ele viveu, era muito revoltado também, ele não comia, ele ia para a catequese na altura e como o cemitério era mesmo à beira da igreja onde eu frequentava, havia qualquer coisa que o puxava para ir lá para dentro e ele quando vinha embora já vinha doente, se houvesse um funeral ele dizia às professoras que era família, só para poder ir. E não era nada, era aquele mal que ele tinha, espiritual, que o fazia ir para o cemitério. E depois eu ficava contra ele, não é? Porque eu sabia que ele vinha logo doente. Eu ia para os bruxos, por causa dele não adiantava nada. Em certa altura eu descobri que tinha doença nos intestinos e as hemorroidas, e eu disseram-me que havia umas caldas que faziam muito bem, e eu 3 anos seguidos fui lá, passava lá 15 dias ou 3 semanas e fazia os tratamentos, mas não adiantava nada porque eu continuei a sofrer até depois. O maior sofrimento foi quando eu me tentei matar, foi quando eu já não tinha paciência nem para os meus filhos, já não tinha mesmo prazer de viver, e então aí coloquei os meus filhos para dormir e apanhei a medicação que tinha lá e tomei, deitei-me a achar que realmente ia acabar com a minha vida.
no meio desse sofrimento, eu comprei uma revista e li lá testemunhos de que Deus curava na Igreja Universal. Só que eu não acreditava, dizia, não há Deus, porque se houvesse Deus, o meu filho não sofria, nós não sofríamos. Até que depois eu andava a fazer os tratamentos aos intestinos numas Caldas em Caldelas e uma senhora, como eu tinha carro, pediu-me se eu levava a Braga, à Igreja Universal. E eu disse, eu levo a senhora, mas eu não entro. E eu levei a senhora e não entrei logo. Ela entrou e eu fiquei cá fora, mas fui espreitar. Depois, a curiosidade, eu, curiosa, entrei. Receba a saúde, minha amiga, meu amigo. Receba a saúde. E senti logo algo diferente. E a senhora que eu levei lá aconselhou-me a ir falar com o pastor. E eu ali fui falar com o pastor e desabafei como não conseguia desabafar antes com ninguém. O pastor aconselhou-me logo a fazer tratamentos, a fazer às terças-feiras, para ser curada dos intestinos. Daí para a frente eu nunca mais fui às Caldas, nunca mais precisei de ir e fui curada dos intestinos, fui curada de tudo. A partir daí comecei a ter mais paciência para os meus filhos, comecei a ter mais prazer de viver, como não tinha, não é? Já não pensava no suicídio, já não vivia triste, já era diferente, já era mais feliz. Eu ouvia falar com o Espírito Santo que nos dava, paz, alegria, e eu sempre lutei aos domingos, às quartas, para conseguir o Espírito Santo e para ter realmente uma vida feliz. O Espírito Santo para mim é tudo, é a minha força, é o que me dá prazer para viver, é a minha alegria, é o Espírito Santo. Hoje, graças a Deus, a minha filha mais nova já tem 28 anos, já tenho 3 netos, sou feliz. Hoje tenho paz, tenho alegria, tenho uma vida que nunca tinha tido. Esse meu filho que só queria estar nos cemitérios, hoje é um homem feliz, está curado, está liberto daqueles problemas que ele tinha, em pequeno. Foi na Igreja Universal que eu encontrei o verdadeiro Deus. Hoje eu me considero um milagre de Jesus, porque se não fosse Ele, eu não estava cá. Veja que a senhora Ana Maria foi abusada, e devido a isso, tanto sofrimento, chegou ao ponto de buscar ajuda, tem bruxos, e piorou a situação dela. Claro, foi buscar ajuda do mal, como que podia resolver alguma coisa? Só piorou, mas ela encontrou a porta que ela deveria passar, e a vida dela foi transformada. Amigo, amiga, a sua vida também pode ser transformada. Faça o que a senhora Ana Maria fez. Busque ajuda, não no ocultismo, não nesses lugares, mas de Deus. Hoje, sexta-feira, é um dia propício para você fazer isso. Nós temos hoje um trabalho de libertação forte. De repente, o seu problema é espiritual. Se você quer se ver livre da depressão, da angústia, tristeza, sabe, você que não consegue superar, sabe, os traumas que você carrega, busque ajuda hoje, porque eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua vida. Você vai acompanhar comigo agora outro testemunho, dessa vez da senhora Rosália, ela que também sofreu muito, ela que a vida foi marcada de muitos tormentos, mas eu sempre me apaixonava pela pessoa errada e sofri muito por causa disso. Até ao dia em que uma mulher me roubou uma praga e destruiu a minha vida por completo. Eu bati em muitas portas, procurei em muitos lugares, mas só o Deus dos milagres me transformou.
Eu era a segunda de 5 irmãos. Eu era a segunda. E aos 7 anos fui para a escola. Portanto, durante o tempo de escola, eu era uma miúda um bocado triste, porque eu tinha muitos complexos, eu era um bocado alta para a idade que tinha e por isso eu era sempre posta atrás de todas as alunas. E eu sentia muito complexo por isso. Esse meu comportamento se identifica como depressão. E eu, naquela altura, eu não sabia o que era depressão, nem tampouco os meus pais se preocupavam com isso. Os meus pais preocupavam-se em trabalhar e trazer o sustento. De resto, os meus pais não tentavam se o filho estava triste, se o filho estava angustiado. Os meus pais só ligavam quando de facto o filho deixava de comer ou tinha febre, porque a depressão é uma dor que não se vê. Depois fui crescendo, aos 12 anos fui trabalhar. Nunca fui feliz no amor. Eu nunca fui feliz no amor, porque sempre me apaixonava por a pessoa errada. Ou era casada, ou estava para casar, e foi assim até que depois conheci o meu marido. Namorei com ele 2 anos e depois casámos. Só quando eu estava para casar, houve uma pessoa que me rogou uma praga, que disse que eu nunca havia de ser feliz. E passado pouco tempo, eu comecei a ser doente e o meu marido também. O meu marido com úlcera no duodeno. Foi operado, a operação não correu bem, 1 ano depois teve que ser operado novamente. E eu era um problema de barriga, porque ao fim de 3 meses eu tinha uma ferida no útero. E a partir daí começou o problema, porque essa ferida não cicatrizava, era antibiótico, o antibiótico perdia o efeito, era outro antibiótico, era outro, e eu sempre andava assim. E então a minha barriga crescia, ela crescia. Eu tinha que andar de vestido largo. Eu entrava nos transportes, levantavam-se para me dar o lugar. E assim andei 14 anos. Pronto, eu procurei em curandeiros, procurei em videntes, eu procurei em muitos lados, andei no centro espírita, procurando solução. Portanto, não só para o vazio que eu sentia, que era um vazio muito grande, era um buraco dentro de mim que eu não conseguia preencher com coisa nenhuma. Quando me diziam, vai a tal parte, eu ia. Nessa altura crescia dentro de mim alegria, esperança, não sei. Mas passado um tempo voltava tudo ao mesmo. E eu comprei a revista Maria para ler na praia. E quando eu cheguei à praia e comecei a ler a revista e vi o testemunho de uma senhora que tinha estado paralítica e que era o marido e as filhas que tratavam dela, eu digo, espera, então se houve solução para esta senhora, certamente também vai haver para mim. E quando eu entrei na igreja, eu ia convencida que era mais uma porta. Digo, olha, é mais uma porta onde eu vou bater. Mas foi a solução para o meu problema. Logo no primeiro dia que eu fui à igreja, mudou. Comecei-me a sentir mais leve, mais alegre, com mais disposição. Dá a impressão que os meus olhos abriram nessa altura, porque até ali eu só via escuridão. E nessa altura, os meus olhos começaram a ver colorido. A alegria, a disposição, a vontade de viver, a vontade de trabalhar, disposição, porque eu até ali fazia as coisas por obrigação, eu fazia porque tinha que fazer. Mas a partir de então, eu comecei a fazer porque sentia prazer em fazer. A depressão da infância também terminou, aí nessa altura.
E depois, a partir daí, foi rápido porque eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Entreguei-me. Pensei que era este Deus que eu ouvia falar, mas que eu não conhecia. Eu ouvia falar de Deus. Aliás, porque na minha infância eu ia à missa, eu ia à catequese, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a comunhão solene, eu fiz o crisma, eu fiz tudo isso quando era criança, quando andava na escola. Mas eu não conhecia Deus. Eu só conheci Deus há 28 anos, dentro da Igreja Universal. Eu tornei-me outra pessoa. E hoje sou feliz porque tenho a maior riqueza, o maior tesouro que ninguém me pode tirar. É o Espírito Santo. A barriga nunca mais inchou. Eu nunca mais tive essas agonias, essa má disposição como tinha naquela altura. Eu nunca mais tive esses sintomas nenhuns. Eu não precisei mais ir bater a porta de ninguém, nem pedir socorro a mais ninguém, porque tenho o Deus vivo que me socorre. O Deus dos milagres está bem vivo e continua a fazer milagres. Veja que a senhora Maria Rosália, a senhora Rosália, ela que sofreu com depressão, tinha uma ferida no útero que não cicatrizava. Ela sofreu demais, até que ela conheceu o trabalho, graças a Deus. Está vendo, amigo, amiga? Olhe bem para mim. Ela conheceu o trabalho, ela buscou ajuda, ela reconheceu que só Deus podia mudar a situação dela. E Deus mudou. Como também, olhe bem para mim, como também Ele quer mudar a sua vida. É isso mesmo. O testemunho da senhora Rosália prova isso. Que o que Deus fez na vida dela, Ele também quer fazer na sua vida. Inclusive, eu quero que você preste muita atenção no versículo que vai aparecer aí no seu televisor, que diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Então veja, se você, onde você está, buscar, invocar a Deus de todo o coração, reconhecer que você precisa dEle, então Ele vai mudar a sua vida, não tenha dúvida. Ele transforma a vida de qualquer pessoa que reconhece que Ele tem poder para isso. Faça isso, meu amigo e minha amiga. Reconheça que você precisa de Deus e Ele pode e quer mudar a sua vida. Você vai acompanhar comigo agora o testemunho da senhora Clotilde. Você vai ver que através do testemunho dela, os milagres não acabaram. Deus continua a realizar milagres na vida daqueles que creem. Acompanhe o testemunho dela, daqui a pouco voltamos. Sofri sempre de problemas de garganta, onde estava constantemente doente. Estava 15 dias, um mês, portanto, de 15 em 15 dias estava com problemas de garganta, onde tinha que tomar injeções de penicilina. Portanto, isso foi um acumular, portanto, de doenças que depois trouxe outras complicações. Os anos foram passando, mas os problemas de saúde continuaram e ficaram cada vez mais graves. Veio o problema de problemas de ossos, portanto, quando eu tinha uns 20 anos, fui ao médico, tinha vários problemas, como bicos de papagaio, a coluna torta, que eu muitas das vezes não me conseguia endireitar. Casei, tive os filhos, portanto, e os problemas continuavam. O casamento também não foi
como eu idealizava, um remava para um lado e outro remava para o outro. De maneira que os problemas continuaram, a saúde cada vez pior. Mas para além de todos os problemas de saúde, Clotilde enfrentaria ainda um problema que levaria ao pior momento da sua vida. Onde cheguei aí então com a depressão, que me levou, portanto, a ir a vários médicos, a especialistas, portanto, estava constantemente no hospital. Cheguei a uma altura em que eu deixei de, portanto, as minhas palavras não me saíam. Portanto, o cérebro ficava totalmente bloqueado, que queria falar e não saía a palavra. Portanto, parece que a língua que se enrolava. Não conseguia dormir, estive dias e dias, portanto, sem dormir. Tinha medo da noite, muita ansiedade, muito nervosismo. O problema de coluna foi aumentando, onde originou as hérnias discais. E aí, portanto, fui mesmo ao fundo do poço. Até que um dia, um convite mudou por completo a sua vida. Portanto, eu já estava com marcação da operação e, entretanto, recebi o convite para ir à Igreja Universal. Quando cheguei à igreja, no dia que cheguei à igreja, eu mal podia andar. Eu mal podia, quase que nem abria os olhos, porque a tristeza era tão grande, o sofrimento era tão grande, que eu mal dava os meus passos, não é? O homem de Deus disse para eu ter fé que ia ser curada. E eu, a partir daí, portanto, o que estava cá dentro de mim, aquela tristeza, aquela angústia, aquele nervosismo foi saindo, fui metendo em prática a minha fé naquele Deus tão grande que faz milagres e onde fui curada, portanto, da insônia, da depressão, das hérnias discais. Portanto, faço a minha vida normal, ando normalmente, faço trabalho, faço coisas que na idade de 20 anos não fazia. É um Deus tão maravilhoso que faz maravilhas, que faz milagres. Fez um milagre na minha vida. Portanto, deu-me a cura, a libertação de todos os problemas. Hoje sou saudável, hoje tenho paz, hoje tenho alegria, hoje tenho tudo. Como você pode acompanhar, a senhora Clotilde, devido a tantos problemas de saúde, ela entrou em depressão, já não sabia mais o que fazer. Foi aí que ela, então, buscou ajuda em Deus e hoje está aí curada, transformada, feliz e cheia da presença de Deus. Hoje ela é feliz. De repente, essa palavra é estranha para você. Você conhece essa palavra, mas ela é estranha porque, de repente, você não tem sido feliz. Não é verdade? Mas olha, Deus, Ele pode tornar você feliz. Nós estamos a viver um propósito forte aos domingos das 9 bem-aventuranças em todos os templos da Universal, para ensinar as pessoas a como elas podem ser felizes com Deus em suas vidas. E você pode, nesse domingo, procurar um templo da Universal e saber o que você deve fazer para ser feliz, para alcançar a felicidade, para ser uma pessoa bem-aventurada, isso é, afortunada, abençoada. Procure domingo agora uma Universal. Caso você queira estar no Templo dos Maiores Milagres, Rua Doutor José, Espírito Santo, número 36, a 200 metros da estação de Medicella, 7h30, especialmente às 9h30 da manhã. Eu estarei ali na Universal em Benfica, Avenida Gomes Pereira, número 39A, 7h30, como também às 9h30 da manhã, e em todos os templos da Universal, nesse domingo. Mas hoje,
Sexta-feira, nós temos, como eu disse no programa, um trabalho forte de libertação. Olha, procura hoje, se você é uma pessoa que está carregada, você é uma pessoa que está deprimida, você é uma pessoa que se vê vítima de bruxaria, hoje, sexta-feira, é o dia de quebrar essa maldição. Procure qualquer templo, às 20 horas, ou em Benfica, às 7h30 da noite. Estaremos ali para ajudar você, tá bom? Chegamos então ao final do nosso programa. Olha, que Deus te abençoe, te ilumine, muita luz, e até o nosso próximo encontro.